querida Isabel Paiva, que já está aqui tomando um cafezinho. Bom dia! Bom dia! E aqui me deliciando com esse aroma e com a explicação. Muito interessante tudo isso que ela fala, porque realmente é na casca onde está a maior propriedade. Geralmente, às vezes, a gente tem a tendência de tirar, né? Eu que não entendo nada de cozinha, mas faz muito sentido tudo isso que ela falou. E, inclusive, uma coisa que eu faço, porque sempre aqui a gente faz a supracanela, né? No dia primeiro, todo dia primeiro. E uma coisa que eu também aprendi ao longo da minha jornada é queimar no último dia do mês, queimar cascas de cebola. Olha! Então, às vezes, eu procuro cebolas com casca para dar fazer uma limpeza energética na casa, para liberar para o dia primeiro assoprar a canela, que é a prosperidade do início do mês. Então, a queima da casca de cebola é uma maneira de limpar as energias do ambiente. De limpar as energias do ambiente. Olha, inclusive, que dica legal. Os escravos, a gente aprendeu muito isso com eles, né? Porque é uma coisa do alho, da cebola. É bem interessante, assim, quando tu vê essa história. Que legal. A da canela, o ritual da canela, eu já conhecia. Se você aí de casa não conhece, Isabel... A gente sempre faz aqui no programa, né? Todo dia primeiro do mês, a gente coloca um punhadinho de canela, vai para a porta de casa e mentaliza e fala lá... Quando essa canela soprar, a prosperidade, a abundância, e daí tu vai mantrando, faz o teu mantra que tu achar 3 vezes, assopra e depois tu coloca o restinho assim, ó. Por cima. Por cima, não cheio de bota. prosperidade. E não limpa, né? Deixa assim aquela... E o cheirinho da canela, né? Que é muito delícia, bom. A canela né? tem muitas propriedades maravilhosas. Tudo com canela é bom, né? É muito termogênica também, ela pode substituir o açúcar no café, né? Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Então, a gente vai conversar hoje aqui com a Isabel Paiva sobre um assunto que, na pandemia, ele veio com mais força por todas as lições que a pandemia nos trouxe, que é a caridade, porque hoje é o Dia da Caridade. E a gente vai conversar aqui sobre também um outro aspecto da caridade, né? Eu acho que quando me foi sugerido falar sobre o tema, que hoje seria o Dia da Caridade, que realmente a caridade ela é uma conscientização que a gente tem que ter de solidariedade com o próximo, né? Onde a gente tem que, talvez um dia onde tu pare para pensar mais. Na real, a gente deveria fazer isso todo santo dia. E eu achei muito legal, quando eu fiquei pensando, da gente falar como é que tá a caridade contigo mesma, contigo mesmo, sabe? Às vezes a gente está olhando tão para fora e deixa de olhar para dentro, de quanto a gente pode estar, inclusive, na tua volta. Eu vejo tanta gente assim, olha... cuidando dos idosos, aí vão lá vamos nos asilos, vamos fazer caridade, tarará. E como que está a caridade? O que faz esse olhar com o teu próprio pai, com a tua própria mãe? Sim. Tu consegue te preparar para a velhice dos teus pais? Tu consegue perdoar as coisas, tu tá trabalhando, tu tá olhando isso para dentro de ti, porque é muito legal tu ir lá cuidar de um idoso, mas dentro da tua casa tu maltrata teu pai e tua mãe. Então eu acho que a gente pode falar em caridade sobre vários aspectos, sabe? Sim. E eu acho que eu gosto muito de colocar um tema, às vezes um próprio quadrinho, como outro dia eu li uma frase num outdoor. E são todas as coisas, e um papel que a gente tem aqui é fazer, né, com que todos nós pensemos sobre vários aspectos. A própria Paty que está fazendo a comida, com certeza tu deve fazer comida, doar teu tempo, né, porque a doação do nosso tempo, porque é a nossa maior moeda que a gente tem é o nosso tempo. Às vezes a gente faz promessa, eu lembro quando eu era mais nova que eu fazia... eu vou ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola. Eu não sei quanto tempo sem fumar. Cara, dá uma cesta básica, doa teu tempo de ir em algum lugar, sabe? Mas para isso, tu precisa estar preenchida também. Porque muitas vezes a gente está vazia, né, Cris?
a gente não está conseguindo, não se ancora, e como é que tu vai ancorar o outro? E aí entra aquela história da culpa. Então, tu acha que tu tem que... Mas e como tu tá te cuidando? Como tu tá te preenchendo? Como tu tá te esvaziando para te preencher? E quanto tu tá te preenchendo para poder te doar? E nisso, né, Isabel, também entra, eu acho, a questão da cobrança, né? De uma autocobrança que também faz parte do mundo moderno, do que a gente está vivendo, e principalmente as mulheres, né? Que você tem aquela... ser uma excelente profissional, ser uma mãe formidável, e a beleza, e o corpo, e aí preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e às vezes é uma cobrança imensa, eu costumo que dizer, não faz sentido. Eu costumo dizer que vamos aposentar a Mulher Maravilha, né? A minha Mulher Maravilha já está aposentada. Eu adorava, quando eu era mais nova, dizer, eu assobi a Chupucana. Nada, ou agora vamos focar, assobiar o Chupacana. E a história é que nós sempre fomos muito cobradas. Né? Ainda existe isso hoje, existe uma galera aí trabalhando para que a gente desconstrua tudo isso, mas eu acho que o caminho é longo ainda. Mas nada, eu adoro aquela história do catador de conchas, né? Que às vezes a gente diz assim, mas é muita coisa para eu fazer, eu não vou conseguir mudar o mundo. E ele, quando vai lá na beira da praia e que ele vai catando conchinha por conchinha e colocando dentro do mar, e aí chega uma pessoa e diz, mas tem milhares de conchas, como que tu vai salvar todas? Aí ele pega uma, joga no mar e diz, para essa eu fiz a diferença. Então, a gente tem uma mania, muitas vezes, de pensar muito macro. E a gente pode começar no micro, né? Começar no que está na tua volta. O que tu está emanando, qual a energia que tu está passando, o que tu está florescendo no teu caminho. Tu tá distribuindo flores ou só pedras, sabe? E isso, no nosso feminino, a gente ainda tem que fazer em dobro muitas vezes, porque como tu disse, a gente é cobrado o tempo todo. E não é no mundo moderno, como tu falou, é uma coisa que nos acompanha há muito tempo na vida, né? Nós mulheres, assim, daí aquela história de reprodução, quando a mulher entra na menopausa, ela não presta mais. Sim. É uma coisa que ainda está na nossa memória celular muito forte, né? Sim. Como se ela deixa de gestar no útero, mas ela passa a gestar no coração. Ela está sempre parindo alguma coisa, ou seja, num trabalho, numa caridade ou numa doação, sabe? Até porque abre um espaço para isso quando está na maternidade, até o filho ficar maior, não tem espaço. E mesmo depois que o filho fica maior, né? Ainda continua. Meu Deus do céu, assim, dizem aquele ditado que diz filhos criados, trabalhos dobrados, não é? Então. E é isso mesmo, eu acho assim, a própria caridade, e é uma palavra, como é que eu vou te dizer, que não seja, quando tu faz uma caridade, que não seja para diminuir o outro. Sim, isso é muito importante. O quanto que o outro possa se sentir diminuído pela caridade, que as coisas tenham, antes de qualquer coisa, um grande respeito. Porque quando a gente faz bem para qualquer pessoa que seja, a gente está nos preenchendo, né? Verdade. A gente está fazendo um bem melhor, muito mais para a gente do que para o outro. Quando tu te doa, como eu costumo dizer, é a roda da abundância que tem que girar, o dar e o receber. Tem pessoas que se doam demais, mas não sabem receber. E tem pessoas que só sabem receber e não sabem doar. E aí isso tu te deixa estagnado, a tua roda não gira. Então, quando existe essa troca, tu nota que tudo na tua volta é como uma engrenagem. Onde tem uma coisinha que tranca, a roda não vai girar. Agora, se tu consegue liberar isso, ela gira, sabe? Eu tenho feito muita reflexão, assim. A minha mãe agora, esse mês, vai fazer 99 anos. 99 anos. A minha mãe sempre foi uma mulher muito lúcida, né? Se geriu até os 95 anos. Eu falei do idoso aqui porque eu estou vivendo isso, claro, né? Então, assim, busquei em terapia coisas que a gente sempre tem, né? Já o Freud já veio com a história da... Tudo é a mãe, né? Tudo é a mãe. Então, assim, olha...
procuro trabalhar muitos anos em terapia, daí fui buscar, né, muitas coisas no sagrado feminino, na minha ancestralidade, na minha linhagem materna, para ter para reconexão, para ter os perdões, sabe? Para poder amar de um jeito genuíno, não só o amar racional, Sim. Né? É um sentir pela mãe, pelo pai, um amor de verdade pelo coração. E aí eu vou te dizer uma coisa, quando eu vejo, assim, a minha mãe até agora, até 2 semanas atrás, ela caminha, ela faz tudo, ela toma banho sozinha, ela tem uma memória absurda. Mas que maravilha. Ela se geriu até os 95 anos, né? Ela morou ótimo. sozinha. E a minha mãe caiu e quebrou uma vértebra. E agora faz 2, 3 dias que realmente eu olhei assim e eu enchi de compaixão, sabe? Pela dor dela, E aí me faz pensar muito sobre isso, sabe? Agradeço muito, eu me emociono, óbvio, né? É uma despedida que já vai acontecendo e a minha velhinha parece que tá indo A mesmo. tua velhinha virou teu bebê. Mas ela sempre é a mãe. Porque dentro do que eu estudo sobre isso, a grande é ela. Eu sou a pequena. Sim. Na constelação, sabe? Então, assim, ela sempre vai ser a mãe. Mesmo que eu tenha que cuidar, e outro dia eu dei uma sopinha na boca, agora ela tá fazendo sopa. Minha mãe, quando assiste o programa, toda terça ela assiste. E ela ama as comidas. Ela, ai, me babei, eu queria muito comer. E aí, assim, olha, eu tava dando sopinha na boca, fazendo cafuné, fiz uma massagem nas pernas. E eu senti um amor tão genuíno que veio do meu coração, de toda essa compaixão. E aí me fez pensar, daí no dia da caridade, assim, o quanto que tu tá cuidando dos teus idosos, né? dos teus, sabe? O quanto tu realmente tá te doando, mas antes de tudo, o quanto tu tá cuidando de ti, para que tu consiga ancorar tudo isso, sabe? E as despedidas, elas precisam ser... Eu até estava falando ali com a moça que vai chegar agora no próximo bloco, e falando exatamente isso, o quanto é importante, são importantes os rituais, né? Muito. Da gente viver o luto. E se a gente tiver essa oportunidade de fazer uma despedida com os nossos pais, principalmente, é muito curador, sabe? É verdade. E a gente cura a gente cura a nossa descendência, inclusive a gente cura toda a nossa árvore, porque muitas gerações elas vão, não é pagando, não gosto de usar esse termo, mas a gente vai trazendo coisas. Eu gosto de rezar sobre a ancestralidade para pedir perdão que os nossos ancestrais fizeram, porque muitas das gerações depois dizem que de 1 até 3 gerações elas têm muito dessa memória energética do que fizeram, consigo, carrega. Né? Eu acredito muito nisso, gosto muito de ler a respeito e eu acho que faz total sentido. E tem até a informação de que às vezes cabe a ti, né, mudar o rumo de toda uma geração lá dos tataravós, né? Eu sei que na minha família veio eu fazer isso. Porque quem te garante que não é tu que veio mudar a tua árvore? Eu sempre digo, eu sou a dona do meu DNA. E o chamado vem, né? Vem, é muito incrível, assim, o universo nos proporciona, se a gente está atento, então fica uma coisa bem mais legal. E como é importante, né, trazer esse aspecto da caridade, a caridade dentro da própria família, dentro da própria casa, com os seus, né? Porque, de fato, né, a gente vive hoje um momento assim que as pessoas, tudo bem, vamos fazer, né? Mas muitas vezes ali com os seus acaba sendo uma coisa corrida. Quanto tempo que não diz eu te amo? Muito do julgamento, né? Também da própria família, né? Onde tu exclui alguém, que a gente sabe que uma exclusão dentro de um clã é uma coisa que prejudica as próximas gerações, inclusive. Quando tu traz os excluídos para dentro da árvore, o teu sistema ele se equilibra, senão fica um desequilíbrio, sabe? Exatamente. Esse julgamento que a gente tem, se o outro não lê a tua cartilha, ele tá errado.
Sim. Eu costumo dar o 9 e o 6, né? Eu digo assim, quando eu estou na frente de um cliente, por exemplo, eu coloco ali o 9 e o 6. Se eu colocar aqui numa folha, tu enxerga o 9 e eu enxergo o 6. Quem é que diz que a tua verdade não é a tua verdade, é a minha verdade? Porque realmente eu estou enxergando o 6 e tu o 9. Se eu virar a folha, vai ser o contrário. Então a gente tem aquela mania de achar que a verdade do outro não é a verdade, que a tua verdade é que tem que imperar. É a que vale, né? Em todas as áreas, né? Seja na religião ou na política, que a gente ainda está vivendo um ano, né, de tanta violência que a gente está vendo isso. O porquê que eu não posso acreditar, eu tenho as minhas crenças, porque é no meu mundo. E o que está no teu mundo, tu enxerga em mim, é o que está no teu mundo. Saber compreender a visão de mundo do outro também, né? Sim. Sem a polarização, que é o que a gente está vendo. É legal a gente ser curioso, né? Muito. Como que tu pensa diferente de mim? Me mostra o porquê para eu entender, mas uma curiosidade da gente ter uma discussão salutar, uma coisa legal, da gente poder aprender sobre um outro ponto de vista, né? Não, se todo mundo pensasse igual, meu Deus, que chatice. O que seria o mundo se pensássemos todos se da todo mesma mundo forma? gostasse do branco, que seria do azul, né? Ninguém ia fazer nada diferente, ia ser tudo igual, ia ser uma chatice, realmente, né? Então... mas isso eu acho que é uma das coisas, né, uma dos propósitos, assim, que eu tenho na vida, é tentar melhorar a comunicação entre as pessoas. Por isso, inclusive, eu estou me formando agora numa nova especialização de mediadora extrajudicial, que eu quero mediar conflitos, que é exatamente isso, para melhorar essa comunicação, sabe, entre os seres humanos, em todas as áreas, né? Na área de família, então, mais ainda, né? Muito. Esse trabalho que acontece no Judiciário Gaúcho aqui é excelente e traz resultados, né? Muito, nossa, se tu puder não piorar a máquina judiciária, né? Piorar o termo que eu ia dizer, que os juízes já não têm mais tempo, entendeu? É muito tempo que demora. E, às vezes, os próprios advogados atrapalham bastante essa relação. Sim. Então, se tu conseguir, antes de qualquer coisa, tu ter essa mediação, é bem legal. Bem importante, bem importante. Já inclusive, tive a oportunidade de acompanhar uma sessão na vara de família, de constelação familiar, e o resultado foi incrível. Eu constelei também lá, é muito legal, né? Muito bom. Aliás, a constelação é algo, né? É muito curador. É algo, assim, de uma filha ter entrado, assim, sem nenhuma relação com o pai, né? Totalmente, assim, é surreal, né? Tu fica vendo aquilo e tu fica assim, ó, como é que pode? Como pode? E no final os dois se abraçarem, e aí tu fica assim... Muito incrível. Que no início as pessoas às vezes têm um pouco de ceticismo, mas o que é isso? Né? É o medo do escuro, né? Aquilo que tu não conhece, que daí tu tem aquela coisa de julgar, então a gente tem que estar aberto para o novo, para poder entender se realmente tu gosta daquilo ou não, se tu acredita ou não, e tá tudo bem. Cada um é livre para ser quem quiser ser, né? Verdade, verdade. E você trouxe também um aspecto que eu acredito muito, que é a questão da caridade sem rebaixar o outro, né? Isso eu realmente acredito muito, assim, que a caridade é quando tu faz realmente com vontade de transformar aquela realidade do outro, por menor que seja. Não por pena, e sim por compaixão, né? Por compaixão, por saber se eu estivesse precisando, gostaria que fizesse para mim isso também. Né? Eu acho importante isso, porque o que a gente tem uma tendência de ter pena. E não é a pena, né? Se tu vai com compaixão, tu não humilha. Exatamente. Eu acho que isso tem uma diferença, assim, a pessoa se sente realmente acolhida e vista, né? E não pelo fato de se sentir, eu sou menos porque eu não tenho. Não, pela circunstância, mas tu não é menos do que eu. Eu tô aqui porque eu sou um ser humano, que eu estou aprendendo a ser um ser humano nessa vivência, né? E aí eu estou aqui para fazer essa divisão contigo. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada, Isabel, por essas palavras. Eu tenho certeza que, mais uma vez, o pessoal de casa se sentiu bastante inspirado, né? Porque esse é um tema que bate muito aqui, né? No coração. Então... eu acho que é um bom dia para a gente parar e dar uma pensadinha, né? Hoje, que é o Dia da Caridade. Então, deixo minhas palavras aqui pra gente dar uma pensadinha. Desculpa que eu me emocionei, mas realmente é Tá em casa. A gente tá em casa, é verdade. Podemos chegar sempre, que aqui tá sempre de coração aberto.